Quando você pensa sobre os melhores episódios de Bob Esponja, você geralmente pensa nessas 3 primeiras temporadas, mas o episódio de hoje é da quinta temporada, chamada de Stonehenge. É uma referência às misteriosas pedras de Stonehenge. É um dos episódios menos engraçados de Bob Esponja, mas também é um dos mais assustadores, pois conta a história de Bob Esponja sendo seguido por águas-vivas, ao ponto que ele tem que escapar completamente da sociedade. É um episódio muito perturbador e está na lista dos piores episódios de Bob Esponja para muitas pessoas, mas é muito mais do que isso, e para entender o porquê, vamos ter que começar do início. O episódio começa com um casal saindo do restaurante com comida para a viagem, quando de repente começa uma forte ventania. Um dos peixes afirma ser Netuno, o deus do mar da mitologia romana, e o outro afirma que todos sabem que Poseidon é o deus dos mares, o que segundo a maioria dos sites é verdade, e também é o deus do mar para a mitologia grega. Acaba que o vento leva embora sua comida. Ele grita: "Por que, querido Netuno?" O vento vai levando sua comida sobre a cidade até atingir Bob Esponja na cara. Ele olha para o seu rosto e reconhece que é Goulash. Goulash era uma estranha escolha dos produtores de usar esse nome. Eu procurei no Google o simbolismo por trás desse prato e não encontrei nada. É apenas goulash. No processo de limpar seu rosto, Bob Esponja descobre o som que o vento faz quando entra por seus buracos. Não demora muito para que essa música chame a atenção de uma água-viva e fique estranhamente apegada a Bob Esponja. E quando digo é apegada mesmo. Ela entra dentro da sua cabeça e examina seu cérebro. Ela fica com ele até de manhã, mas de manhã a água-viva não quer ir embora. Na verdade, ela envia uma multidão de águas-vivas que impede Bob Esponja de ir para o trabalho. Ele acaba sendo arrastado para o trabalho por meio de um gancho que o seu siriguejo joga, aparecendo praticamente morto de cansado. Mas ele não fica no trabalho por muito tempo, por conta que as águas-vivas levam embora o siricascudo. Agora que seu trabalho acabou, ele acaba indo parar na casa de Patrick e leva choque das águas-vivas. E acaba expulsando Bob Esponja por ser uma má influência. Pra ser honesto, que amigo falaria isso? Então Bob Esponja acaba sendo forçado a deixar a sociedade e se esconde dentro de uma caverna, onde não consegue encontrar e nem ser ouvido pelas águas-vivas, onde fica por anos e constrói uma própria estátua de pedra de si mesmo. Então ele teve uma ideia de usar aquela estátua em versão gigante para atrair as águas-vivas para longe dele, recriando as Stonehenge. Ele volta para a Fenda do Biquíni e a cidade está destruída. Podemos ver até uma referência aos planetas do macaco. Avançamos mais alguns milhares de anos e os alienígenas assumiram o controle e ainda estão examinando essas estranhas figuras rochosas, e esse é o fim do episódio. Esse final é bastante sombrio, o episódio é definitivamente um dos mais perturbadores da série, no conceito de como deixa você pensativo, pois os últimos momentos de Bob Esponja foram muito tristes, considerando que as últimas palavras de Patrick foram que Bob Esponja foi uma influência negativa e que seu siriguejo passou seu último momento enganando ou abusando do pobre rapaz. Bob Esponja simplesmente desapareceu e enlouqueceu. Presumo que ele ficou mais louco e acabou morrendo sozinho. Assim que descobri que isso era episódio 99B, foi que me dei conta que talvez fosse o último episódio. Mas estamos esquecendo de um pequeno detalhe, é o que acontece no início. Se isso realmente foi Netuno ou Poseidon, devemos assumir que isso que aconteceu foi intencional, o que me deixa com mais dúvidas. Por que isso aconteceu e qual o objetivo disso? Meu primeiro pensamento foi, talvez Poseidon esteja irritado por ser chamado de Netuno, e isso foi ele se vingando da sociedade. Então eu pensei, não, tem que ser algo a mais que isso. Esse episódio parece meio que temas de crenças religiosas ou mudanças climáticas, e eu acho que esse episódio serve como uma demonstração de como a civilização reage quando sua crença e ambiente são alterados. Acho que a raiz de todo esse episódio é naquela pequena conversa entre os dois casais. Após mais pesquisas sobre as tradições religiosas da Fenda do Biquíni com base no que eu pude descobrir, Poseidon não foi mencionado na série até aquele episódio. Ele aparece mais tarde no filme Bob Esponja em Fuga, mas honestamente esse filme é tão distante de tudo da série que eu nem quero levar isso em consideração. Mas a maioria das vezes foi estabelecido que Netuno é um rei de fato dos mares, principalmente no episódio da Espátula Dourada. Mas algo que notei depois do argumento desse peixe é que eu não acho que Netuno tenha sido um deus. Claro que ele tinha poderes divinos, mas isso não torna um deus de fato. No primeiro episódio de Bob Esponja fica bem claro que realmente ele é um rei, e honestamente ele é apenas isso. Quando perde sua coroa e revela sua careca, ele se sente bastante imponente, compartilhando as mesmas características do deus mitológico Netuno, que tem um temperamento bem explosivo. Mas não é nada neste filme ou qualquer uma das temporadas que sugere que o rei Netuno é um deus na verdade. Um deus tecnicamente não tem idade, e se o rei Netuno está ficando careca, bem, isso não tem sentido. O que é a minha maneira de concordar com ela. Esse vento definitivamente não é o rei Netuno, mas também não acho que seja Poseidon, pois eu acho que não tem sentido essa vontade de destruição dele sobre a Fenda do Biquíni. Baseando pelo filme, podemos ver que realmente ele não é o tipo de pessoa que destrói algo por qualquer motivo específico. Não tem nada falando ou sugerindo que ele queria vingança ou que fique com raiva. Simplesmente não faz sentido. Então agora eu penso, poxa, por que isso aconteceu e continuou pelos próximos 3.000 anos? Nunca parou. Eu fico tipo, da onde vem isso? E por que isso está acontecendo? Então eu penso, Netuno,
Netuno, cara, como que eu não havia pensado nisso antes? O planeta Netuno raramente é mencionado nos episódios. Eu não sou muito bom com ciência espacial, mas Netuno não é apenas conhecido principalmente por ser feito de água, mas também é famoso por ser extremamente ventoso. Se você pesquisar no Google planeta mais ventoso, vai aparecer Netuno, que significa que talvez, se você souber o que eu quero dizer com isso, é sugerir que esse episódio é uma história triste de uma civilização desmoronando fisicamente e mentalmente à medida que todas suas crenças e existências são questionadas, já que eles vivem em um planeta diferente o tempo todo. De acordo com Ismael Rand, eu não falo muito bem inglês, a única maneira para um deus morrer é destruir os significados que seus nomes têm. Vemos isso nessa conversa, desmascarando Netuno como deus do mar. Essencialmente mata Netuno como deus, redefinindo seu nome menos que uma figura e mais que um planeta aonde os peixes vivem. Agora, algumas das coisas que desmascaram são as inúmeras vezes que Bob Esponja e seus amigos chegam à Terra. Nesse show, isso tudo parece muito com a Terra. Quando você procura o planeta Terra na Wikipédia de Bob Esponja, há basicamente um episódio para cada continente lá fora. Eles estiveram em todos os lugares, mas a maior parte desse show é através desses fantoches que traz uma alucinação ou falsa realidade. Há uma tonelada de teorias que Bob Esponja está alucinando durante a maior parte desse show. Um episódio concreto que podemos citar como uma explicação para onde estamos no universo é o foguete de Sandy, aonde eles vão para o espaço. Nesse episódio, nunca foi mostrado que eles deixam a Terra. Eles circulam a Lua em um trecho, e eu sei que Netuno está muito longe disso, mas não é esse o ponto, e sim Sandy é comparada à Lua, mostrando que é muito pequena. O que eu quero dizer com isso é que nunca foi mostrado que eles estão deixando a Terra ou voltando para ela em si, e sim talvez que seja Netuno esse tempo todo. O problema com essa teoria de viver na Terra é que ela está enraizada em uma realidade falsa. A maioria dos episódios que provam que a fenda do biquíni acontece na Terra pode ser desmascarado porque eles estão vivendo através de fantoches, e também muitos desses episódios não batem certo com a linha original de Bob Esponja. Há algumas coisas que deveríamos observar, começando com o que costumava ser uma das atividades favoritas e se tornando um pesadelo, seguindo por ele se atrasar pela primeira vez em seu trabalho, que acaba coincidente também sendo a última, e também sendo espancado até perder o sentido pelo seu chefe, e depois foi abandonado pelo seu melhor amigo. O cara literalmente foi torturado mentalmente e fisicamente, o que quebra o sentido de como conhecemos Bob Esponja. O interessante sobre a religião na fenda do biquíni é que não existem regras lá. A partir do momento que descobri que ninguém realmente conhece as religiões na fenda do biquíni, e é vagamente entendido que eles adoram o Rei Netuno. E este episódio provou que algumas pessoas discordam, o que é horrível desmascarar um deus ou Rei Netuno, que eles chamam de deus no caso. Essa figura singular abraçando a verdade em seu torno é o suficiente para causar uma ruptura caótica. O que quer que ele estivesse com o Rei Netuno aparentemente era muito boa moral, e levanta a questão de que está perdido para Bob Esponja, enquanto ele se transforma em uma bagunça psicótica privada de conexão e forçando a se contentar com uma pedra. E eu vejo esse episódio como uma história de terror que depois de anos Bob Esponja usando as águas vivas como alimento ou presa, agora a natureza reconhece e está voltando para assombrar, tratando ele e a fenda do biquíni como presas. Quando isso acontece, Bob Esponja perde a cabeça e o mundo agora está destruído. Seus amigos morreram e com eles Bob Esponja morrerá de fome e terá uma morte lenta e dolorosa em um deserto. E seu legado é apenas as estátuas de Stonehenge, uma estrutura misteriosa que foi descoberta pelos alienígenas futuros e ficou surpresa com essa descoberta de origem desconhecida. Talvez seja um final feliz, considerando que eles servem como local de celebração para as águas-vivas durante todos esses anos, mas é sem dúvida perturbador que esse foi o único legado de Bob Esponja, um legado que durou milhares de anos. Embora eu goste de descobrir o significado do motivo por qual isso aconteceu, Stonehenge infelizmente fica como não explicado, de uma maneira realmente assustadora do que aconteceu em Netuno o tempo todo e que os cidadãos tiveram uma morte terrível e misteriosa. A conclusão disso tudo é que os episódios de Bob Esponja geralmente deixam algum tipo de mensagem, mas a mensagem deste vídeo que eu quero deixar é que o universo é algo mais poderoso de qualquer forma de conexão humana e que a natureza pode ser violenta o suficiente para destruir civilizações inteiras e chegar nesse mesmo ponto. E é assim que Bob Esponja termina. É isso, obrigado por assistir nosso primeiro vídeo do canal, deixe sua curtida, se inscreva e até o próximo vídeo.